Uma boa tarde a todos, sejam todos muito, muito bem-vindos. Hoje é Dia das Crianças e o nosso papo é de gente grande aqui. Como roubei essa frase aí do meu amigo Flávio, que essa ideia foi ele que disse que hoje é Dia das Crianças, mas o papo é de gente grande. Então, estamos iniciando o nosso Chimarrando com Holding. E quero dizer aqui que é um prazer muito grande dividir este momento com vocês. Este programa que realizamos toda quarta-feira, 15h15, é sempre, e vamos sempre trazer aqui um tema diferente para abordarmos. E o nosso tema de hoje é holding familiar, porque você não pode deixar para amanhã. Exatamente, porque não deixar a holding familiar para amanhã. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Márcio Rodrigo Pereira, eu sou professor, advogado, especialista em planejamento patrimonial e eu faço parte do time Holding Brasil. E hoje nós temos aqui o nosso convidado muito, muito especial, o Flávio de Almeida Capiberibe, né? E é o nosso convidado especial. Mas, antes de mais nada, deixa eu apresentar aí o nosso convidado de hoje, né? Que é o Flávio de Almeida Capiberibe, especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, capital, né? E que ele também faz parte aí do time Holding Brasil, né? O Flávio aí, ele tem uma peculiaridade muito interessante aí. O Flávio, ele foi apenas, nada mais, nada menos que apenas 30 anos aí, auditor da Receita Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, né, está aí nessa outra área, o qual tem um grande conhecimento. E também, né, o Flávio aí, para quem não conhece, é engenheiro, e eu já irei dar aí a palavra para o nosso amigo, né, que vai falar aí sobre o tema holding familiar, porque você não pode deixar para amanhã. Flavião, muito bem-vindo, a palavra é tua. Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos amigos que estão nos assistindo. E já deixo aqui um abraço para quem for assistir o vídeo depois. E antes de qualquer coisa, Márcio, como a gente já falou, você também disse, hoje é Dia das Crianças, mas a conversa aqui vai ser de gente grande, conversa de adulto. Eu quero te agradecer, Márcio, pelo convite e te parabenizar por você abrir esse espaço para divulgar a possibilidade que as famílias brasileiras têm de fazer um planejamento patrimonial e sucessório através do sistema que a gente chama de holding familiar, como alternativa assim, mais eficiente e muito mais econômica do que outras formas que existem, né? Você e eu e muitos outros profissionais, especialmente lá do time Holding Brasil, né, que é uma comunidade que nós integramos e que atua em todos os estados do país, temos difundido e mostrado às pessoas o quanto é ruim, difícil e prejudicial para as famílias terem que enfrentar um inventário. Então, Márcio, parabéns por essa sua iniciativa de trazer informações às pessoas e permitir que elas possam fugir dessa coisa doida e doída que é o inventário, né? Não, bem tranquilo aí, Flávio. Eu digo assim, primeiro eu quero te agradecer aí, que eu fiz o convite e você já aceitou aí de pronto aí, sem pestanejar, disse, vamos lá, conta comigo aí, né? Então, tenho só a te agradecer aí por tu ter, de plano, ter aceito aí, né? Nem questionou, não sei, vamos falar, né? Porque tu tem aí esse profundo conhecimento aí em holding, né? Então, eu te agradeço já por isso, né? E como foi que nem tu disse aí, a gente está iniciando aí este trabalho para a família brasileira, para que a família brasileira possa conhecer tudo aí
sobre holding, né, para quebrar aquele paradigma de querer primeiro pensar em testamento, fazer doação de bens em vida, né? Então, é muito importante este trabalho para que a gente possa aí, né, seguir e mostrando isso para a família brasileira, que existe aí hoje um meio mais sofisticado, que é o que nós vamos falar daqui um pouquinho, né? Já vamos começar a falar sobre isso, que existe esse meio sofisticado, onde a família brasileira não precisa, né? Não precisa passar pelo famigerado, caro e doloroso inventário, que a gente sabe, a gente tem mais experiência na área, a gente sabe o quanto aí é ruim, né? O quanto é pesado tudo isso, certo? Bom, Flávio, eu já fiz aí a sua apresentação, né? Mas antes de continuarmos falando aí de planejamento patrimonial, conta para nós aí um pouquinho como é que um engenheiro, por mais que eu saiba aí que o senhor aí, meu queridão, trabalhou 30 anos aí na Receita Estadual do Rio, como auditor fiscal, como veio cair, como veio desembarcar aqui no sistema de holding familiar. Conta para nós aí, Flávio, por favor, que até é uma curiosidade que eu tenho, às vezes fica meio sem jeito de perguntar, mas hoje vou aproveitar aí, queridão, para perguntar como que um engenheiro desembarca nesta área. Pode falar para nós aí, amigão? Márcio, eu vou ficar até de olho nessa sua próxima palestra. Não sei quando é que se está marcado ainda com esse seu amigo aí que é corretor e avalista, porque a minha formação original, eu sou engenheiro civil e trabalhei como avaliador também de imóveis e perito judicial, antes de entrar para o Estado. Mas, Márcio, essa pergunta que você fez é boa para a gente esclarecer que o profissional que atua nessa área de planejamento patrimonial, através do sistema de holding familiar, ele não precisa ser necessariamente advogado, né? Essa atividade ela não é exclusiva de advogado, porque os procedimentos que são feitos lá na criação do sistema, eles não passam lá pela justiça, lá pelos cartórios da justiça. E é exatamente isso a que se propõe o sistema, né? A não ter que depender do judiciário com toda aquela burocracia, morosidade e despesas que o processo de inventário tem que enfrentar, né? É verdade, mas que a maior parte dos profissionais lá na comunidade lá do time Holding Brasil, né, da gente, a maioria de advogados, mas também temos profissionais de diversas outras formações, muitos contadores, economistas, administradores médicos, enfermeiros, né? Enfim. Mas no meu caso, que sou engenheiro civil, como é que eu cheguei até aqui nessa nossa apresentação de hoje aqui com você? Muita gente da minha família é advogado, né? Esposa, filho, 13 irmãos, tios, sobrinhos, todos advogados. Minha mãe se formou em Direito com mais de 60 anos e foi a primeira da turma na UERJ aqui do estado do Rio de Janeiro, na faculdade. E foi diretora por muitos anos, foi diretora-geral do Tribunal de Justiça aqui também do estado. Minha irmã já falecida, tem uma sobrinha, juízas, uma tia também falecida, era procuradora do estado. Então, eu sempre assim, respirei esse ar do direito, né? Também no início da minha atividade, como eu falei, como engenheiro, além de trabalhar com uma avaliação de imóveis, eu atuava como perito judicial, então já tinha contato com o judiciário, né? Mas depois eu passei no concurso público para auditor fiscal aqui da Receita do Estado e atuei por 30 anos na Secretaria de Fazenda. E aí eu tive oportunidade de adquirir uma boa experiência na área tributária, e algumas vezes, em decorrência da atividade fiscal mesmo, tendo também que interagir com o judiciário. Pois bem, quando eu me aposentei e parei para pensar no futuro da minha família e como eu poderia deixar as coisas aqui organizadas para quando eu não estivesse mais aqui, eu acabei descobrindo, me deparando com um sistema de planejamento patrimonial que evitava todas essas dificuldades de se fazer um inventário, né, e permitia que a minha esposa e meu filho pudessem passar por aquele momento difícil de perda, né? Espero que demore, né? Para poder tomar providências de uma forma assim, bem mais rápida e tranquila, né? Então, eu fui me aprofundando no assunto e acabei me especializando para desenvolver esse tipo de serviço também para outras famílias. E assim é que eu cheguei até nosso encontro de hoje
para falarmos de holding familiar e como ajudar as famílias a terem o seu sistema de planejamento patrimonial e por que não deixar essa decisão para depois. Né? Muito importante aí, Flávio. Mas, Flávio, fala para a gente aí sobre a importância de divulgar, né? De levar às famílias a informação sobre o planejamento patrimonial e sucessório através aí da holding familiar, certo? Tá certo. O som tá bom aí, não tá? Tá chegando tá bem? Ótimo, tá tudo bacana, show de bola. Né? Agora, não acaba com o assunto, deixa um pouquinho para que eu fale também depois, viu? Porque o assunto ele é muito instigante, né? A gente fica envolvido. Eu sei. Não, tô brincando, Flávio, eu tô brincando aí, é só uma quebra aí de gelo, tá? Fale aí, fique à vontade, porque, Flávio, eu tenho falado seguido aí nos meus vídeos, né? A gente tem produzido bastante conteúdo, porque a gente tem essa preocupação e a gente realmente quer que a família brasileira tome conhecimento que planejamento, testamento não é planejamento, doação de bens em vida não é planejamento, né? Então, o tema de hoje é isso, por que não deixar a hold para amanhã? Então, é de extrema importância. Eu costumo dizer, se eu pudesse gritar assim, no ouvido da família, tchê, vamos lá, vamos fazer, vamos correr atrás, não podemos deixar para amanhã. Então, Flavião, fica à vontade aí e conte aí para nós por que nós não podemos deixar para amanhã o planejamento patrimonial e sucessório, né, através de uma holding familiar. A palavra é tua, meu amigo. Obrigado, Márcio. É fundamental, né? De extrema importância que as pessoas, cada vez mais, elas recebam informações sobre esse tema que atinge a vida de todos nós. Né? Se alguém ainda não passou por algum inventário, um dia vai passar se a família não tiver tomado a iniciativa e a precaução de preparar sua sucessão, né? Através do planejamento patrimonial e sucessório. Nós, profissionais que atuamos prestando esse importante serviço às famílias, temos feito muita divulgação do tema, especialmente através da internet, das mídias digitais, o que possibilita que esse tipo de informação chegue a um maior número de pessoas, permitindo que mais famílias tenham acesso a esse serviço. Né? E não apenas, como acontecia até pouco tempo atrás, só os multimilionários e grandes empresários. Né? Às vezes a gente até faz uma divulgação de uma forma assim, mais lúdica e até divertida para poder introduzir um tema que ainda não está na cultura do brasileiro, que, embora seja um assunto assim, ainda bem desconhecido de grande parte da população, né, ele aborda uma coisa que muitas pessoas evitam e não gostam de tratar, que é a perda de algum ente querido ou a sua própria vida. Tem gente até que deixa de ir ao médico com medo de receber alguma notícia ruim sobre a sua saúde, não é verdade, Márcio? Sim. Mas é muito importante ir ao médico e, eventualmente, até descobrir alguma doença em estágio inicial para que o tratamento tenha mais chance de sucesso. No planejamento patrimonial e sucessório é a mesma coisa. É importante tomar essa decisão antes que ocorra a perda de alguém da família, de forma que seja assim, possível para evitar o inventário. Né? Como você mesmo, Márcio, tem informado aqui no seu canal, é caro, provoca perda patrimonial, ou seja, precisa ser evitado. A gente pode fazer também um paralelo com um plano de saúde, que a pessoa paga todo mês um valor que cabe lá no seu bolso, né? Para no futuro, se algum dia precisar fazer uma cirurgia ou um tratamento que teria um custo assim, muito alto, não ter que desembolsar uma quantia assim, enorme e que, na maioria das vezes, não tem disponível na conta, nem teria condições de arcar. Só que no caso aqui da sucessão, é fato certo de ocorrer. Né? Toda família vai passar por esse momento. Então, nada mais adequado do que a família se preparar e deixar tudo organizado. Né? Portanto, é muito importante difundir esse assunto. E é isso que nós, profissionais de planejamento patrimonial, temos feito, né? Levar informação às pessoas, que a gente está fazendo aqui. E, Márcio, até para ilustrar isso, né, você podia falar um pouco assim, da sua experiência como advogado, né? Porque você sabe que eu sou engenheiro,
em relação às dificuldades que as famílias se deparam no momento em que precisam fazer inventário, né? Tanto no andamento dos processos, a burocracia na justiça, como também de outras formas de sucessão que existem e que só fazem aumentar as despesas, como doação em vida e principalmente testamento, que não resolve o problema e que não evita o inventário, não é, Márcio? Fala um pouquinho aí. É muito triste, sabe, falar sobre esse tema, porque quando as pessoas vêm nos procurar, é porque já aconteceu o pior, né? E aí, vamos falar aí da questão do inventário, né? Quando a pessoa vem procurar, morreu alguém, e não houve este planejamento, né? Porque se tivesse ocorrido o planejamento, a pessoa simplesmente iria lá no cartório, lá no registro de imóvel, na junta comercial, apresentava lá a certidão e passava a ser dono desses bens. Então, desculpa, é muito triste, né? Porque o inventário ele é caro demais. E hoje, quando a gente fala, tem pessoas que entendem de planejamento achando que fazer um testamento resolve, fazer uma doação de bens em vida resolve. Quando nós falamos do testamento, o testamento ele não nos restringe de ter que ir para a justiça. Vai parar na justiça. E aí vai ter que ser feito o inventário. Porque sempre vai ter alguém que não está contente, que não ficou, que o testador fez, pode deixar um feliz e outro não. Ou ele pode ter feito de uma forma equivocada e acaba tudo na justiça. E exemplos de testamento aí que não deram certo, inclusive eu fiz alguns vídeos falando aí, Gugu, Agnaldo Timóteo, a atriz Maria Pera, o ator e diretor Marcos Paulo, entre outros, que fizeram testamento e está tudo na justiça. Né? Chico Anísio, para ser um exemplo, em março desse ano, fechou 10 anos o testamento do Chico Anísio, porque ele deixou um filho de fora. Então, está na justiça, gente. Então, testamento não é. E sem contar que quando vai fazer o inventário, ele pode ainda levar do patrimônio da família de 20% a 40% daquilo que você lutou uma vida inteira para adquirir. Né? Esse é um péssimo negócio. E daí tem pessoas que dizem assim, não, então o meu sistema de doação vai ser doação de bens em vida com direito ao usufruto, né? É outro problema, porque o que acontece? Quando você encaminha para fazer essa doação via cartório, o que vai acontecer? Tem que ser feita a avaliação do imóvel pelo Cefaz. Aqui no estado do Rio Grande do Sul é de 3% a 6%. Você imagina, né? O imóvel... Eu vou contar um caso aqui recente, que nós fizemos um inventário, era uma única casa, e valia 200 mil no máximo. O Cefaz chegou lá e disse que valia 350. O meu cliente teve que pagar 14 mil de ITCMD. Então, é um péssimo negócio. Na doação, a mesma coisa, vai ter que ser feito dessa forma. E o pior, o doador, ele perde o direito. Se ele aparecer uma oportunidade boa de negócio, ele não vai conseguir vender sem ter que pedir. Ele até vai conseguir, mas ele vai ter que pedir autorização para vender uma coisa que é dele. Ele vai ter que pedir vai ter que ter assinatura lá do filho, da filha, do genro e de nora, se assim o tiver. Então, também é um péssimo negócio. E nós aqui, nós temos lutado diariamente, né? E isso acontece, é normal acontecer. Por isso que eu digo que a nossa função hoje, né, do time Holding Brasil, é de difundir essa informação para que toda a família brasileira possa ter conhecimento que existe um meio mais sofisticado e que traz uma enorme economia. Além da economia, né, Flávio? Além da economia, traz o que? O mais importante, a pacificação desta família. Isso. Porque quando os inventários, que irmãos não se dão mais, não se conversam, porque estão discutindo o famigerado e caro e doloroso inventário. Certo? Então, existe um meio sofisticado de resolver este problema, onde a família brasileira não terá mais que passar por isso, além da economia, né? O principal aí, o meu entendimento é o quê? A pacificação. Porque eu duvido que um pai ou uma mãe, né, que deixou aqui, que veio a óbito, que ele queria que os irmãos, que os filhos, né, ficassem brigados um com o outro para estar discutindo
herança. Né, Flávio? A palavra é tua, meu amigão. Exatamente, Márcio. É esse tipo de informação que a gente tem levado às pessoas, né? Essa situação da doação aí, veja bem, a confusão que pode acontecer. As pessoas doam, os pais doam para os filhos e acabam perdendo o domínio, né? Tá certo que normalmente, havendo um bom relacionamento entre pais e filhos, esse tipo de obstáculo pode ser superado, mas não é incomum que, a partir de divergências e de desentendimentos entre eles, possa vir a surgir algum tipo de objeção ao negócio que os patriarcas pretendam fazer, e aí o que vai acontecer? Ao não conseguir vender aquele bem, né, porque depende da anuência lá para quem foi doado o bem, o pessoal pode passar por dificuldades financeiras ou perder uma ótima oportunidade de negócio. Então, o que você diz, não é uma boa escolha fazer a doação, mesmo com reserva de usufruto, né? Os pais sabem como criar os seus filhos e, depois de tantos anos de convivência, talvez conheçam, né, as pessoas que eles se tornaram. Mas os filhos se casam, constituem suas próprias famílias, e isso passa a ter um novo peso nas decisões que são tomadas, né? Sem falar na influência que passam a ter os cônjuges, as noras e os genros, e que, não pertencendo originalmente àquele núcleo familiar, tendem a dar prioridade e defender os interesses dos seus filhos em detrimento dos interesses da família do seu cônjuge, né? E muitas vezes até indo contra o que o próprio cônjuge pensa. É uma coisa forte na ligação. E mais, mesmo sendo a doação a princípio irrevogável, podem sobrevir fatos que a tornem discutível no momento do inventário, como você falou, né? Como, por exemplo, o nascimento de filhos de outro casamento, que aí vai ser preciso restabelecer e preservar o direito às legítimas de todos os herdeiros, tendo que levar os bens à colação. Isso vocês, advogados, sabem melhor do que a gente. E informando lá no inventário o recebimento daqueles bens que foram antecipados pela toda a herança, com o objetivo de conferir os bens lá do decujus e apurar as cotas de forma equitativa dos herdeiros. Então, para que usar esse instrumento da doação? Né? Só mesmo em casos assim, muito específicos, como, por exemplo, alguém que está com um problema sério de saúde e pouco tempo de vida, e não havendo tempo assim, hábil para preparar e concluir uma holding, né? Que demora um certo tempo, mas é rápido, mas o processo todo, para ser todo concluído, ele leva aí alguns meses. Sim, isso é incrível, né, Flávio? Como pode isso, né? Flávio, você já comentou aqui ainda, né, que não existe essa cultura entre os brasileiros, como a gente sabe que existe em outros países da Europa, né, Estados Unidos, né, de preparar a sucessão, né? Algumas pessoas aí, mesmo depois de tomarem conhecimento dessas informações sobre as altas despesas e prejuízos aí ao patrimônio da família causados pelo inventário, postergam, adiam a decisão de implantar aí para sua família um sistema de planejamento patrimonial. E que nós podemos aí atribuir a inércia dessas pessoas, porque algumas pessoas demoram a resolver essa situação, mesmo sabendo, até convencidas que é uma necessidade aí para a sua família. E que consequências resultam para a família, para os herdeiros, essa falta de decisão? Pode esclarecer para nós isso aí, Flávio, por favor? Márcio, pergunta cirúrgica tua e pergunta de 1 milhão, né? E muito valiosa para nós, profissionais que trabalhamos com holding familiar, né? A gente pode fazer assim, algumas conjecturas a partir do que a gente vê com os clientes que acabam procurando nossos escritórios para efetivamente contratar o sistema de holding familiar para a sua família, né? Primeiramente, claro que nós já comentamos, a falta de cultura do brasileiro em adotar e com boa antecedência, né, esse tipo de providência, e também a própria cultura do brasileiro de deixar para resolver as coisas em cima da hora, né? Só que não tem como deixar para resolver em cima da hora, Márcio, pelo simples fato de que ninguém sabe qual é essa hora, né? Quando é que vai acontecer? A gente não sabe. Então, isso faz toda a diferença em poder viabilizar ou não a constituição do planejamento patrimonial de uma forma segura.
além da óbvia situação de falecimento de alguém, né, muitas vezes, até subitamente, de forma precoce, ocorrem situações assim, imprevisíveis e que impactam profundamente assim, a vida das pessoas. Agora mesmo, nesse período de pandemia, mas quantas famílias não sofreram aí perdas, de repente, né? Pais, mães, avós, né? Que eram os provedores e a base econômica, né? Daquelas famílias, e que de uma hora para outra, além de toda a dor que passaram, ainda ficaram desestruturadas financeiramente. Né? Imagina uma família que tenha filhos menores e eles acabem ficando sozinhos, tendo que resolver toda essa questão de inventário. Né? De onde é que vão tirar dinheiro para as despesas? Né? Alguém vai ter que interferir, dar suporte. É complicado. Imagine também quem é profissional autônomo e que a família tem na atividade dele a única ou principal renda. Médico, dentista, advogado, engenheiro, né? como eu sou, músico, artista, enfim. Se a família perde essa pessoa, como vai se sustentar e como vai pagar as despesas do inventário? Então, não dá para adiar a decisão, Márcio. Eu posso citar até o caso de uma família conhecida em que o casal vive em comunhão estável e os bens imóveis que eles possuem estão no nome dele porque foram adquiridos antes da união estável. Tá? E ele teve, infelizmente, um grave problema de saúde, ficou permanentemente incapacitado e teve que ser interditado. E os termos da certidão lá da decisão judicial que determinou a interdição não davam poderes à companheira dele, que foi designada como curadora ela, para constituir uma empresa. Então, dessa forma, não é possível constituir a holding com esses bens. É preciso ir lá no processo da interdição e pedir autorização ao juiz. Né? Tem os procedimentos lá agora. Caso não seja deferido o pedido, a família não tem mais como evitar o inventário, né? Quando vier acontecer o falecimento dele. Então, veja, como é importante não deixar para depois a decisão de implementar a holding da família. Esse casal, naturalmente, não tinha como prever o futuro, a gente não tem esse poder, né? Mas acabou acontecendo o que você já falou, que acontece muitas vezes, ou seja, a família foi procurar um especialista só depois que o problema aconteceu. Né? E o que poderia ser facilmente resolvido antes acabou se tornando de resultado incerto e passou a depender de vários fatores que não apenas a vontade dos interessados, né? E mais despesa. Outro fator de indecisão e procrastinação é também a cultura do brasileiro em ter os bens em seu nome. Né? Antigamente, as pessoas guardavam dinheiro embaixo do colchão, né? E demorou um bom tempo até que se acostumassem a deixar no banco. Né? Depois, mais um tempo para se acostumarem a deixar de pagar as suas despesas com dinheiro e até cheque para passarem a usar cartão de crédito, cartão de débito. E, mais recentemente, aí, diversas outras formas de pagamento por meio digital. Então, é preciso um tempo e muita informação para as pessoas entenderem, assimilarem e se sentirem assim, seguras para tomar uma decisão assim, tão importante. E passar a ser uma coisa normal nas famílias, as famílias brasileiras, né? Não mais terem que recorrer a inventário, doação, testamento e até seguro de vida, para passarem a adotar um sistema de planejamento patrimonial e sucessório. Uma outra coisa também que costuma se tornar uma objeção inicial, Márcio, para a pessoa tomar a decisão de fazer a sua holding familiar, é a ideia incorreta de que, abrindo uma empresa, né, para onde serão levados os bens, que os membros da família passarão a ser sócios, vão passar a ser sócios, mas a ideia errada é que eles vão ter que desenvolver atividade empresarial, né, que vão se tornar empresários, que vão passar a ter 1000 obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas, mas não é bem assim. Né? Essa empresa, ou até mais de uma, dependendo aí da necessidade da complexidade patrimonial da família, não vai ter atividade quase nenhuma. Só vai servir para receber e abrigar os bens, né? Embora haja mecanismo no nosso sistema, também para as pessoas que desenvolvem atividades empresariais e que até já estão mais acostumadas com essas formalidades de empresas, né, contabilidade.
mas não vai precisar contratar nenhum empregado, portanto, tu não vai ter nenhuma obrigação trabalhista, né? Vai precisar, no máximo, emitir assim, algumas notas fiscais durante o ano para ficar demonstrado para a prefeitura que a empresa está ativa. Mas, por fim, né, que eu estou falando muito, tem pessoas que dizem assim, poxa, mas para eu ter um sistema desse, eu vou ter que gastar um dinheiro agora que eu não precisava. Sim, é verdade. É claro que vai ter que gastar, né, algum dinheiro. Mas aí é que entra aquilo que a gente sempre lembra nas nossas palestras, Márcia. Isso vai demonstrar assim, um amor, o carinho, a preocupação que os pais têm com o futuro dos seus filhos, né? Porque isso, na verdade, Márcia, não é para nós, pais e mães, né, que a princípio não somos os maiores beneficiários, e sim para os nossos filhos, para que eles lá no futuro, no dia que a gente não estiver mais aqui com eles, não precisem passar pelo sofrimento e toda a complicação do inventário, né? A análise que a pessoa tem que fazer bom, eu me preocupo com o futuro da minha família, dos meus filhos, quando eu não estiver mais aqui com eles, né? Eu tenho condições hoje de pagar para ter uma holding familiar com um custo muito menor do que as despesas que meus filhos terão se precisarem fazer inventário, e deixar tudo isso resolvido para a minha família, deixar para eles essa demonstração de amor, né, de preocupação com o bem-estar deles no futuro. Então, se eu tenho condições, por que não vou fazer, Márcio? Né? Mas a gente acredita que, com o passar do tempo, e quanto mais as pessoas ficarem informadas sobre esse sistema de planejamento patrimonial, essas objeções cada vez mais diminuam, Márcio, e as pessoas tenham mais segurança e tranquilidade para decidir e efetivamente contratar suas holdings familiares. Márcia, já tomou muito chimarrão, deixa eu tomar minha água agora. Fala aí. Não, eu costumo até dizer, né? Eu tenho aqui, num dos meus cartazes aqui, que eu digo, a holding familiar é um ato de amor, né? Para que os nossos filhos, os nossos herdeiros aí, não passem aí pelo terror, né? Do caro e doloroso inventário, né? Eu digo, a holding familiar é um ato de amor para que os nossos filhos não passem pelo terror de um inventário. Flávio, uma outra questão, né, que não é do conhecimento de quase ninguém, e as pessoas não têm a menor noção do grande impacto que isso pode vir a causar e provocar um enorme aumento nas despesas da família, que precisar aí fazer um inventário. E é real a possibilidade do aumento da alíquota do imposto de transmissão causas-mortes, o ITCMD, né? A gente costuma dizer que é o imposto da morte, né? Então, há uma previsão aí para isso, e por mais que eu já tomei chimarrão aqui, bastante, eu vou te passar a palavra aí para que tu possa aí dar uma palhinha para nós sobre isso. Tudo bem? Claro, Márcio. Inclusive, isso é uma área até um pouco mais da minha recente atuação, né, como auditor, se bem que eu não atuava nessa área de post-transmissão, eu estava em CMS. Mas, Márcio, a gente vem insistentemente alertando as pessoas sobre isso, né? Você, eu, todos nós lá do time. O chamado imposto da morte, que é o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação, né, conhecido como ITCMD, ou aqui no Rio é ITD, é um imposto de competência dos estados e, como o nome indica, incide quando há transmissão de bens por causa-mortes, no caso do inventário, e por doação inter-vivos. Como eu falei, eu atuei, né, por 30 anos como auditor fiscal aqui da Receita do Estado do Rio e pude vivenciar todos esses anos, Márcio, por dentro da máquina fazendária, a sede do Estado em todos os níveis entes federativos, é verdade, diga-se, mas a sede do Estado em obter receita, e a gente pode constatar como o Estado é ótimo na hora de cobrar, de receber, né? Mas como é ruim na hora de pagar, de eventualmente ter que devolver algo que foi pago equivocadamente até pelo contribuinte. Por que eu estou falando isso, Márcio? Para passar a explicar por que é mais que uma real possibilidade, é praticamente uma certeza que o imposto de transmissão vai aumentar, né? Vamos lá. Cada estado tem autonomia para tributar, aplicando uma alíquota máxima que atualmente é fixada em 8%, né?
Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, essa alíquota varia de 4% a 8%, dependendo do valor do bem. Aí no Rio Grande do Sul, você disse que eu acho que é de 3% a 6%, se não me engano. Isso. Mas quem define esse limite é o Senado Federal, né, onde já existem propostas em trâmite para essa mudança, né? Tem, por exemplo, um projeto de resolução tramitando lá desde 2019 para aumentar essa alíquota máxima para 16%, Márcio. E uma outra proposta apresentada pelo CONFAZ para aumentar para 20%. Né? O CONFAZ, para o pessoal que não sabe, é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é formado pelos secretários de Fazenda dos estados, né? E onde são discutidas e tratadas proposições sobre tributação a nível nacional. Pois bem, os estados estão propondo esse aumento que pode mais que dobrar a atual alíquota máxima e que serão eles, os estados, os beneficiados diretos, né? Ou seja, os estados têm todo o interesse em fazer, passar essa alteração, né? E como essa alíquota máxima é estabelecida por uma simples resolução do Senado Federal, não tem todo aquele trâmite que acontece com as leis que precisam passar por discussão e votação na Câmara dos Deputados, depois no Senado. E mais, a aprovação depende de maioria simples, ou seja, dos 81 senadores, basta que 41 estejam presentes na sessão. E assim, com apenas 21 votos favoráveis, a resolução pode ser aprovada, né? Mas são 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Cada um com 3 senadores. Então, basta que apenas um senador de cada estado vote a favor. E os estados, de olho nessa real possibilidade de aumentar suas arrecadações, vão fazer pressão, né? A gente não tem dúvida. Então, a qualquer momento, isso pode ser votado, e sendo aprovado, vai aumentar, como você disse, ainda mais o custo final do inventário, né? Por isso, Márcio, é importante não adiar a decisão de constituir o sistema, né, o seu sistema de holding familiar, né? Aí alguém vai dizer, Flávio, mas se aumentar eu não vou poder fazer mais a holding? Não, vai poder fazer sim, claro, mas vai ficar mais caro, né? Muito mais caro, né? Embora ainda vá continuar sendo mais vantajoso, né, Márcio, do que o inventário, sim, mas vai ficar mais caro. Então, Márcio, para esse tema que você propôs aqui e me convidou para essa conversa da gente, de por que não deixar para amanhã a decisão de fazer a holding familiar, eu espero que essas considerações que nós fizemos, que a gente tem feito aí pela internet, de divulgar isso, que ajudem as pessoas a entenderem um pouco mais sobre o assunto e a refletirem sobre a importância e a necessidade de decidirem efetivamente constituir um sistema de planejamento patrimonial e sucessório para suas famílias. Márcio. Passa a palavra. Eu te agradeço aí já, e assim como eu e tu e os demais integrantes do time Holding Brasil, nós já estamos há bastante tempo aí difundindo essa informação da importância da realização de uma holding familiar para que os sucessores, aí, os seus herdeiros, né, não tenham que passar pelo caro e famigerado inventário, né? O doloroso inventário. Mas só quem passou sabe, né, Márcio? Só quem passou por isso sabe. Exatamente, exatamente. Então, é muito ruim, é muito triste, inclusive, né? Quando chega aqui, e aí a gente sabe do gasto, a gente sabe do gasto, a gente sabe... é uma tranqueira, né? É uma tranqueira. E... nós teríamos aqui na Turi falar que ficar horas, né? Tem aquelas lives que os caras ficam 2, 3, 4, 5, 6 horas. Nós poderíamos aqui ficar muito e muito tempo falando sobre este tema, né? Falando, porque tem muita coisa para se falar, tem muita coisa. A família brasileira, ela tem que mudar esse paradigma e começar a preparar para que seus herdeiros não deixem aí de 20% a 40% do seu patrimônio para advogado, Estado, cartório, registro, peritos, entre outros.
É muito importante isso, que a gente vem divulgando, informando, porque o Chimarrando com Holding, Flávio, e os nossos participantes aqui, os nossos que está na nossa audiência, é um programa informativo. A gente traz informação para a família brasileira, uma informação bacana, uma informação que é extremamente gratuita, né? Para que as pessoas, para que as famílias possam entender que hoje existe sim uma forma de preparar, né? De preparar a família, preparar os seus herdeiros para que eles não passem pelo caro e doloroso inventário. Pessoal, antes de encerrarmos aqui, né, eu já deixo aqui público aí o meu convite, né, a nossa live da próxima quarta-feira. O tema será tudo mesmo aí sobre hold em propriedade rural, né? Hold em propriedade rural, e nós teremos como convidado especial aí, diretamente aí da cidade de Olambra, em São Paulo, o meu amigão aí, o qual eu conheci lá em Miami, no Encontro Internacional, o doutor Rafael Popoli, né? Além de ele ser aí especialista em planejamento patrimonial da família, né? É um advogado aí top. Os meus convidados, eu costumo dizer que são só gente top. Hoje nós tivemos aqui, né? Está com a gente aqui ainda o Flávio, conhecedor aí demais da matéria, né? Então, eu sempre tenho proposto aqui para o nosso canal, aqui para o nosso Chimarrando com Hold, sempre colegas aí do mais alto nível. Flávio, eu te agradeço muito aí por ter participado, por ter realizado essa live aí comigo, né? Muito obrigado. Foi um prazer muito grande aí te ter aí nessa live, e fique aí esperto, porque te convidarei mais seguido aí para lives futuras. Certo? Márcio, eu que te agradeço aí, mais uma vez parabenizo aí pela iniciativa, seu projeto aí. Hoje, feriado, né? Estamos aqui fazendo essa divulgação desse assunto. Você podia estar aí no seu churrasco, né? Pois é. Mas estamos aqui no Chimarrando, que é isso aí. Importante. Mas eu agradeço. Por que, Flávio? Por que eu falo isso? Porque a família brasileira, sim, ela tem que saber que existe um meio sofisticado onde vai evitar dela passar pelo famigerado inventário. E veja bem, é para qualquer família, basta ter lá o seu patrimônio. Ou se não tiver patrimônio, pode fazer também. E aí acaba fazendo a compra aí do seu imóvel no futuro pela hold. Aí não precisa ter patrimônio, basta ter uma perspectiva aí de crescimento e adquirir aí. Então, veja bem, não precisa você ter patrimônio para que você possa abrir aí a sua hold. Bom, pessoal, foi um prazer enorme ter passado aí quase uma hora, né, falando sobre um tema maravilhoso para a família brasileira, que é hold familiar. Desde já, e para as crianças aí, né? E criança todos nós somos sempre. Então, para todos aí, um forte abraço, um feliz Dia da Criança. E, Flávio, também não podemos esquecer, né? Que hoje, dia 12 de outubro, também se comemora, né? O dia de Nossa Senhora Aparecida. Também não vamos deixar em branco aí, né? E aniversário aqui também do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, hein? É mesmo? É. Poxa, bacana. Então, fica aí, um abração para todos, um forte abraço, fiquem com Deus e não percam na próxima quarta-feira, às 15h15, o meu convidado especial, Dr. Rafael Popoli, de Olambra, São Paulo, e o tema vai ser hold na propriedade rural. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa quarta-feira que vem no nosso Chimarrando com Hold. Abraço a todos. Abraço a todos. Deus. Flávio, um abraço. Fique com Deus. Abraço, Márcio. Holding.